Evangelho de João, capítulo 19 e o versículo de número 30, ok? Deus abençoe pastor Alexandre e pastora Késia, foi muito bom, viu? Muito bom revê-los, amei, obrigado pelo tratamento, essa igreja, estou encantado. Eu ando por aqui há quase 20 anos, fiquei encantado com a igreja, Deus abençoe os irmãos. Tem até um muçulmano no nosso meio. Jesus está salvando até muçulmano, maravilha. Está na janela, ele está representando ali a janela 1040, onde não é fácil o evangelho chegar ali. Mas o evangelho chega, porque Paulo disse que a pregação é poder de Deus. Mas vamos entender isso, ok? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Assentai-vos, por gentileza. Eu queria muito que você redobrasse a sua atenção, porque hoje à tarde eu estava orando e lendo tantas coisas, e o meu coração foi levado a uma temática e comecei a estudar, traduzir alguns versículos, e eu comecei a entender que tudo começa a partir da cruz de Cristo. Eu comecei a perceber que nós só estamos aqui porque Jesus morreu por nós. Nós só conseguimos chegar porque alguém saiu do céu e tomou a forma humana. Quando Paulo escreve à igreja aos Filipenses capítulo 2, Paulo diz que ele, esvaziando-se, esta palavra esvaziar no grego é kenos, e kenos significa deixar uma forma para receber uma outra forma. Então Jesus deixou tudo aquilo que ele tinha no céu, todas as grandezas celestiais, todos os atributos, tudo, e tomou uma forma humana. E como homem nasceu, como homem viveu e como homem morreu. E é interessante que a cruz de Cristo e a morte dele na cruz começa a iniciar uma grande história para mim, para todos nós. Jesus nos amou tanto, uau! Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E é interessante que quando se trata de salvação, nós não fizemos nada, ok? Você não pediu para ser salvo, você não pediu para que Jesus viesse, você não pediu para que Jesus morresse na cruz, mas o amor dele por nós, o amor que ele tem por mim e por você, tirou Jesus do céu e ele veio morrer na cruz do Calvário. Eu tenho uma mensagem sobre a dracma que tem tudo a ver com essa noite, pois aquela mulher perde uma dracma tendo 10. E é interessante que ela vai atrás da dracma perdida. Ali representa o grande amor. Aquela mulher traz a tipologia do grego, ela é aquilo que Jesus fez. Foi ele que foi atrás, porque a moeda não sabia que estava perdida. A moeda não sabia, porque ela não tem sentimentos, assim como cada um de nós. Mas Jesus foi atrás de mim, eu dava glória a Deus. Jesus foi atrás de você, Jesus foi atrás da sua casa. Nossa, eu estou sentindo uma graça. A gente não queria, nós estávamos perdidos, mas nós não achávamos que estávamos perdidos. Mas Jesus nos achou através da sua graça e da sua morte. E eu comecei a pensar que antes de Jesus chegar nesse brado, e nós vamos traduzir esse brado que Jesus deu na cruz, antes de nós chegarmos nesse momento, eu entendo que tudo vai começar quando o Senhor Jesus sai de um culto. A Bíblia diz: e tendo cantado o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Ele foi para um lugar de costume, conforme Lucas no capítulo 22, ou Fernando, meu amigo, Lucas capítulo 22, a partir do capítulo Lucas 22, a partir do versículo 41, a Bíblia diz que ele, por sua vez,
se afastou um pouco mais e de joelho orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Uau! Eu preciso traduzir isso aqui porque tem muito achismos aqui. Primeiro que Jesus sai de um culto, ele canta um hino. Jesus era um adorador, eu dava glória. A Bíblia diz que adoração no grego é proskunel. Pros é inclinar-se, kunel é reconhecer. Então quando você adora, você se prostra diante e reconhece que Deus é o único digno de ser adorado. Uau! Eita! E o texto diz que ele canta e leva os seus discípulos para um jardim, para a prensa de azeite. E chegando lá, os 11, porque Judas já estava lá tramando, lá dançou, não é? E agora, dos 11, ele pega 3. E o texto diz que esses 3 caminham um pouco mais, meu baterista, amém? E caminham um pouco mais, e Jesus me ensina algo, eu disse até ao pastor, que Jesus, ele tinha amigos entre os amigos. Todos os 11 eram amigos, mas ele tinha amigos entre os amigos. Porque não é escolher, não é acepção de pessoas. Mas nós temos muitos amigos, mas desses muitos amigos nós temos amigos entre esses amigos. E Jesus vai passar uma noite difícil, ele pede 3 para que ore. Eu anotei aqui na minha Bíblia que é pela primeira vez na vida de Jesus que ele pede que alguém lhe ajude em algo. Você não vê Jesus pedindo socorro de ninguém. Você não vê Jesus dizendo: olha, me ajuda a fazer. Ele sempre fez. Ele sempre ajudou. Ele sempre abençoou. Mas agora a cruz está chegando, então ele pede ajuda. E a Bíblia diz que eles dormem, e aí ele vai fazer uma oração, e essa oração tem sido assim um pouquinho mal interpretada, porque alguém chega a dizer que Jesus está orando porque ele está com medo da cruz. Ele está dizendo: passa de mim, porque ele está com medo de morrer, mas ele sabia, ele veio sabendo o que ia fazer. O grego vai me ensinar algo, e se você não der glória a Deus, está mal. Sabe por que ele diz para passar esse cálice? Porque quando ele estivesse na cruz e os nossos pecados nele, Deus estaria longe de Jesus. Ele está tão acostumado a viver com o Pai, mas ele sabe que vai chegar um momento em que ele vai ficar só. Oh glória, oh Fábio, meu amigo. Então agora ele sabe que vai ter que passar um momento só, e ele não está acostumado a viver sem o Pai, porque na oração sacerdotal ele diz: eu sou um e o Pai sou eu sou o Pai. Não, eu dava glória a Deus, mas você não está querendo. Ô Fernando, a iluminação vai chegando. Coloca aí João 1, e o versículo 1, olha que versículo extraordinário. No princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era Deus. Por 3 vezes aparece a palavra verbo. A palavra verbo aí no grego é palavra, então o original diz: no princípio a palavra era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não, se tu não der glória, nós vamos comer aqui esse açaí aí que a irmã falou. Essa tradução estava com Deus é protonteos no grego. E sabe o que significa protonteos no grego? Significa que Jesus era tão íntimo de Deus, tão íntimo, que era como se um sentisse a respiração do outro. Sabe quando você está perto de alguém, fala muito próximo, você sente a respiração dele? Então ele está dizendo: eu sou tão íntimo dele, eu e o Pai somos tão íntimos. Eita, uau! Que quando ele respira eu sinto, e quando eu respiro, isso fala de uma intimidade. Mas agora eles ficariam longe, porque Jesus não está acostumado a viver sem Deus. Jesus não está acostumado a viver sem Deus. Então ele diz assim: Pai, passa esse cálice, porque viver sem a tua presença não é fácil. Que isso sirva para nós essa noite. Sem Deus você não vai chegar a lugar nenhum.
Quantos dependem aqui da presença do Espírito de Deus? Levante essa mão. Sem Deus a gente não vai, a gente depende, a gente precisa. Eu estou sentindo uma graça. Então ele está orando, porque ele nunca viveu. Uma vez Filipe olhou no sermão do 14 de João. Filipe disse assim: ei, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse: ei, quem vê a mim vê o Pai. É só me ver, você está vendo. Olha, irmão, a gente não tem uma imagem, nada contra. A gente não tem nada que possa indicar o rosto, o olhar, o cabelo de Jesus. Mas há uma promessa na Bíblia, que quando nós sairmos dessa terra, nós o veremos como Ele é. Então agora ele vai orar. Ô Fernando, por gentileza, volte ao verso, capítulo 22. Jesus está orando. Olha o versículo 43, Lucas 22, 43. É meio assim, isso. E apareceu um anjo, quer dizer, faltou o lado humano, mas o céu não faltou. Ah, vou embora. Não quero mais nada, né? Você não quer mais nada. Olha, se eu vou profetizar esse tudo de glória. Quer dizer, ele chama os amigos para orar com ele. Ninguém está dormindo. Mas eu entendo que quando a terra falhar, pegue esta palavra, pastor. Quando faltar tudo aqui, quando não tiver ninguém, o céu vai entrar em ação em teu benefício. Não, você não entendeu, eu vou falar para você entender. Ele precisava da ajuda humana, mas a ajuda humana falhou. Mas o céu não falha. Olha, Fábio, enquanto tu não der glória a Deus, eu não vou parar de pregar. O céu não falha. O homem falha. O homem diz que vai e não aparece. O homem promete, às vezes não cumpre. Mas eu prego sobre um céu que não falha. Oh, pega na mão do teu irmão, rapidinho. Pega na mão do teu irmão e aperta até ele ficar zangado, porque tem irmão que zanga fácil. Tudo ele zanga na igreja. Eita, aperta a mão dele e diga assim: quando os homens falharem, quando os homens faltarem, o céu vai entrar em ação. Ele não falha. E ele está ali, ele foi confortado. Essa palavra fortalecer no grego endunameo, é aquela força que vem de fora para dentro. Mas coloca aí o 44 agora, por favor. Verso 44. Tudo bem, irmãos? E posto, uma vírgula que surgiu no século XI, os gregos entraram nessa história. Posto em agonia, orava mais. Eu fui traduzir a palavra agonia no grego, é agonidizo. E agonia significa uma luta, um desgaste. Jesus está vivendo uma luta no Getsemane que você nem imagina. Agonia significa uma batalha que mesmo que você saia vitorioso, você vai sair cansado. Uau! A palavra oração no grego é proseus. E é interessante que ele orava mais intensamente. A palavra intensamente no grego é ektenes. E ektenes significa esticar. Como é que os senhores aí, cheios do dólar, né? Colocam, como é que chama no Brasil? É liga, que envolve o dinheiro. Aqui é elástico, né, irmão? Vocês sabem, né? É elástico ou não é? Já esqueceu do Brasil? Que coisa rápida, pelo amor de Deus. Pega quando você pega uma, você sabe que é elástico, né? Ele tá murchinho. Pegue uma ponta ou outra e comece a esticar. Foi assim que Jesus estava sendo esticado. Ele está sendo tão esticado que ele começa o seu suor começou a tornar-se gotas de sangue. Puxa. Ele está sendo esticado. Mas o texto diz que ele não negou. Jesus começa, e nessa mesma madrugada, para a gente encurtar a história, chega quem? Os inimigos. Chega o Judas, chega a turba, chega os homens para prendê-lo. E é interessante que Pedro, pastor,
para orar ele não queria orar, agora para cortar os outros ele estava pronto. Vou embora, você não entendeu. Ele foi chamado, vou falar porque eu vou embora, né? Não amanhã, mas vocês não ouvirão mais minha voz, só no outro período. Vocês ficarão com saudade dessa voz laureada. Então o texto diz que quando foi prender o Jesus, o Pedro puxa uma espada. Escuta bem. A palavra espada no grego é machaira, que é uma espada de soldado romano. Pedro não tinha essa espada. Pedro tinha um canivete que cortava peixe. Porque machaira é uma espada somente para os soldados romanos. E a Bíblia diz que ele corta. E vamos acabar com a segunda filosofia aí que perpassou. Pedro, ele só quis cortar a orelha de Malco. Esse negócio que ele foi cortar a cabeça e Malco fez assim, é até bonito, mas não é verdade. Porque a palavra cortar no grego é apocopito. E apocopito significa um corte vertical, de cima para baixo. Se ele quisesse cortar a cabeça, tinha que ser um corte horizontal. Então apocopito é de cima para baixo. Por isso que tem que estudar. Tem que traduzir, viu, obreiro? Infelizmente, senão a gente vai começar a falar um monte de coisa errada aí. Mas Jesus perdoou você que disse que ele queria cortar a cabeça. Está perdoado e tal. Mas de hoje em diante você não prega mais isso. Apocopito é a orelha. Vraps. Interessante que Jesus podia falar: Pedro, bate aqui. Pá. Você é o cara. Mas Jesus vem de culto. E quem vem de culto, vou embora. Não, vou embora. A Bíblia não diz em Mateus 26:30 que tendo cantado o hino saiu. Então ele adora antes do Getsemane. Porque quem adora antes do Getsemane vai com o coração cheio de amor. E vou dizer mais, quem adora antes não morre no Getsemane. Se você me tem como profeta, levante a tua mão. E eu vou profetizar e tu vai dar um brado para chegar lá em Campinas. Você não vai morrer no Getsemane da tua luta. Esse Getsemane é apenas uma passagem para te levar a algo extraordinário de Deus da sua vida. E quem apostou que tu vai morrer no Getsemane não conhece o Deus que você serve, não conhece. E ele repreende Pedro. Tenho que correr, amanhã é segunda. Ele repreende. E ele procura a orelha de Malco. Mas gente, escute, que Jesus é esse que vai curar a orelha de quem vai prendê-lo? Como é que ele vai curar alguém que quando ele cura, prende-o? Sabe, porque sempre Jesus vai nos ensinar que ele não veio para ferir, ele veio para curar. Eu vou entrar numa área aqui, e não faz bico não, porque eu sou movido a bico. Quanto mais bico tu faz, mais eu falo. Crente salvo na pessoa de Jesus não nasceu para furar ninguém, para cortar ninguém. Nós nascemos para curar. Ah, pastor Carvalho, dá vontade de cortar a orelha do fulano. Não corte, cura. Viu como ninguém dá glória a Deus? Diminuiu, glória a Deus. Porque quem sai da adoração tem amor no coração, não corta, não fere, não magoa. Aleluia, está na hora de tirar essa espada, jogar fora. Porque quem vai batalhar essas batalhas é Deus, quem vai te dar a vitória. Eita, eu estou sentindo uma graça, é Deus que vai lutar essas guerras. Jesus será preso, vai para o pretório romano. O pretório é uma sala que ficava ali no ambiente de Pilatos. Ele vai passar uma noite difícil, mas mesmo assim ele pega a orelha de Malco. Uau! E a Bíblia diz que ele cura. A palavra curar é apitomai, porque apitomai significa apertar algo. Ele pega a orelha de Malco e aperta, porque ele não está apenas curando a orelha, mas ele está também curando a audição de Malco. E ele aperta com muita força e cura. Aí eu começo a entender que foi o último milagre que Jesus fez antes da cruz.
Mesmo indo para a cruz, ele pensou nos outros. Mesmo indo na cruz, ele pensou em mal. Mesmo indo para a cruz, ele ainda cura. Eu estou sentindo uma graça. Oi, amadorias. Tem alguém sentindo aí uma coisa boa? Tem alguém aí sentindo algo do céu? Aleluia. Jesus continua pensando nos outros. Jesus vai ser preso, mas cura. Jesus vai curar, mas ele veio para servir. É isso que a igreja está aqui nos Estados Unidos para servir as almas perdidas, curar quem te fere. Eu vou falar em nome de Jesus. Não revide, pare de revanche. Quem vai te dar vitória é Deus. Para com esse revanche. Mamato e anas. Porque se grito fosse autoridade, tem muita gente, não, grito é medo, grito é apenas para suplantar alguma coisa que está escondida. A igreja, a obra missionária é curar. Ah, mas ele me feriu, mas eu vou curar. Ah, mas ele falou mal de mim, mas eu não vou trazer revanche. Ei, não adianta você alimentar seu coração para isso. Não adianta, o senhor não sabe o que ele fez, nem queremos saber. Mas quem sai da adoração, aleluia, Malco recebe a cura. E engraçado, interessante, né? Pedro pega Jesus censura Pedro, diz, olha, se eu quisesse resolver isso aqui, não é por aí. Eu orava ao meu Pai e ele mandava muitos. Estou no terceiro e nada de glória. Muitos anjos. Levante essa mão que eu vou profetizar mais uma vez. Esta semana que começa hoje aqui na América, na tua vida, se tu abaixares essa espada, quem vai pelejar por ti é o Senhor dos Exércitos. Quem crê faz barulho de glória. Mamadora, levante essa mão, só quem tem mão para adorar. Oh, olha a galeria aí, escuta, abaixa a espada, porque quem vai pelejar, quem vai te dar vitória é o Senhor dos Exércitos. Você crê nisso? Jesus foi levado, escute, ele foi pego. Conforme Mateus 27, versículo 27 em diante, Jesus foi levado para o pretório, que era um pátio aberto ali, escute bem. E o texto diz que diante de uma corte de soldados, de aproximadamente 300 soldados, Jesus foi despido, ele foi despojado, que é a palavra grega ekiduou, que significa despilo, quase. Jesus ficou quase nu. Isso na cultura greco-romana é muito legal, porque a nudez, ela serve até para inspiração, mas para os judeus a nudez é crime. Mas depois que ele é humilhado pelos soldados romanos, pastor, o texto diz que agora ele vai ser levado para ser humilhado pelo mundo judaico, pelo sinédrio. E o texto diz que todos eles é no plural, quase 70 pessoas. O texto diz, todos eles cuspiam em seu rosto e batiam. Você imagina quase 70 pessoas cuspiam e batiam. Bater é com o punho fechado. Imagine como estava o rosto de Jesus. Um cuspe já é nojento, imagine quase 70 pessoas cuspindo e batendo. O cuspe misturou-se com o sangue. E depois pegaram o carpinteiro, o nosso Jesus. Espancaram, chicotearam. Fizeram uma coroa de espinhos ali, porque tinha muitos espinheiros ali naquela região. Eu estou encurtando a história. E deram uma cruz para que o patíbulo ele carregasse até o Monte Caveira. Eu queria só que você prestasse atenção.
A Bíblia diz, não a Bíblia, melhor dizendo, o historiador chamado Flávio Joséfo, ele dizia que a morte de crucificação era a morte mais horrível que existia. Quem criou esse princípio de crucificar pessoas foram os romanos, porque os judeus, eles aplicavam o apedrejamento. Mas imagine pegar alguém vivo e pregá-lo na cruz. Pegar alguém que respira. A Flávio Joséfo diz que uma das 3 grandes revoltas dos judeus contra Roma, ali os romanos, no ano 66, que vai até o ano 70, que foi destruído o templo, ele diz que faltaram árvores para fazer cruzes. E eles não tinham tempo de fazer cruz, então eles começavam a crucificar os judeus em árvores. E vocês sabem que uma vez crucificado, não se tirava o corpo de lá. Deixavam que os animais, os abutres, comessem, e até os cachorros, os cães, na verdade, triturassem as pessoas. Flávio Joséfo diz, e um historiador chamado também Papias, ele dizia que os corpos dos crucificados ficavam à mostra para causar medo nas futuras rebeliões. O texto diz que Jesus agora é levado, é escarnecido, zombado, e o texto diz que agora ele será crucificado. E depois dessa pequena introdução, ele está no alto da cruz. Coloca aí, Fernando, João 19, o texto que eu li, o versículo 30. Ele está no alto da cruz agora, e ele vai dizer algo que não só serviu para aquele tempo, mas esse brado passou anos, séculos, e chegou até nós aqui esta noite. Lá está ele morrendo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, com a ausência do Pai. E depois de todo um contexto, mesmo na cruz, ele olha para João, disse: João, agora tua mãe é Maria. Maria, ele é teu filho. Mesmo na cruz, ele lembra de Maria. Ele lembra da mãe, oh meu Pai, da mãe que cuidou dele, da mãe que serviu como o útero para que o Espírito Santo gerasse Jesus. Ele na cruz está pensando nos outros, mesmo na cruz ele salva alguém. Não, você não entendeu. Se eu tivesse ouvindo esta palavra, eu já tinha dado 4 glórias a Deus e 7 aleluias. Deu para entender? Ele ainda salva um ladrão, o outro lá, tem gente ruim demais. O camarada está sentindo grato, está crucificado, ainda zomba de Jesus, mas tem um que diz: olha, para, não fala, nós erramos demais, mas esse nada fez. Aleluia. Oh, era o diabo falando, pastor Alexandre, desce da cruz. Não é hora, Jesus não poderia descer. A Bíblia diz que ele deveria ser tirado da cruz, ele não poderia descer. E ele olhou para aquele camarada e disse: fica tranquilo que hoje mesmo, quando eu inaugurar o paraíso, eu te levarei para lá. Eu dava glória. Uau! É por isso que quando o crente morre hoje, ele não vai mais para o seio de Abraão. Quando a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, ele mudou o local. Eu dava glória. Quando se morria aí para o seio de Abraão, seio fala de proteção. Quando você pega o filho, você protege, cheio. Mas Jesus disse: agora ninguém vai para o seio, vai agora para o paraíso. E aleluia, por isso que quando ele morre, ele transfere. Ele vai, não é mais para baixo, é para cima. Oh glória. Irmão, nós chegaremos nesse local. Quem crê nisso? Já fazem 50 anos que eu estou esperando chegar nesse local, e nós chegaremos. E eu vou profetizar que na hora da trombeta ninguém vai te segurar nos Estados Unidos. Você sairá dessa terra. Yes. Mas ele vai falar algo, e isso que me chamou a atenção. Ele vai lá na cruz, ele vai bradar. O texto diz: havendo consumado, Jesus está bradando.
Essa palavra, diga comigo, está consumado. Ela vem do grego que eu anotei aqui, que é tetelestai. Diga tetelestai. Diga agora telos. Diga telos. Agora escute. Quando Jesus grita, está consumado, a palavra grega que aparece lá é tetelestai. E a palavra tetelestai vem de telos. E telos significa algo concluído, algo feito, algo realizado. Vou pregar só para os obreiros agora, senhor. Algo feito, realizado, concluído. Quando Jesus diz está consumado, ele usa a palavra telos. E telos significa fechou. Não precisa mais ninguém morrer. Já morri por todos. Não, agora eu vou falar só para esse lado. Agora estou de mal com vocês, vou falar só para esse lado. Telos significa feito a obra. Não precisa mais nenhum animal morrer. Concluí, fechei, acabou. Profecias foram cumpridas. O Velho Testamento está cumprido. Opa! Todas as profecias do Cordeiro que morriam lá no tempo de Moisés, que morriam no tempo de Abraão, que morriam no tempo dos profetas, que morriam no tempo dos reis, não entendeu? Todos os animais não precisam mais. Ele fechou a obra e concluiu. É por isso que cada um de nós, essa noite, nós temos que dar muita glória a Deus. Porque era para você estar lá, mas ele resolveu tomar o teu lugar. Eu dava glória. Quando ele diz telos, olha para mim, meu baterista. Quando ele diz telos, ele diz eu cumpri, fechei. Não precisa mais, a porta está aberta. Agora eu vou buscar tudo que é meu. Vou comprar 1, 2, 3, 4. Vou comprar. Interessante que eu anotei aqui algo legal. Essa palavra telos, pastor, ela não foi inventada por Jesus. Tetelestai. Ela é uma palavra muito usada no mundo. Por exemplo, eu vou explicar. Existem três lições sobre a palavra telos, tá bom? Primeiro, a palavra telos, ela está no mundo aonde o sacerdote, escute, quando pegava o animal no dia da expiação, uma vez por ano, lembram da história? Eu sinto uma graça. Onde o sacerdote atravessava o lugar santo, ia para o lugar santíssimo e começava a rodear entre a arca e aspergindo o sangue daquele animal puro. Quando o sacerdote fazia isso, ele usava a palavra tetelestai, ele dizia telos, cumprir mais um ritual. Esta palavra também, telos, está no mundo dos negócios. Meu Deus! Está no mundo do negócio. O que significa? Que quando você pagava uma dívida, eu dava glória a Deus nisso, né? Uma dívida paga é maravilhosa. Quando você pagava uma dívida integral a quem você devia, você pegava na mão da pessoa e dizia telos, tetelestai, está pago, está feito. Mas esta palavra também, telos, significa uma virada. Talvez de todas as três, eu gosto dela. A palavra telos é uma virada no mundo clássico, no grego clássico. Significa que algo vai mudar. Uma vida nova vai chegar. Meu Deus, vocês não entenderam ainda? Significa que uma página será virada da história. Significa que fraqueza, decepção, derrotas ficarão tudo no passado e algo novo vai. Não. Quando Jesus diz tetelestai, telos, ele está dizendo eu vou dar uma nova vida àqueles que acreditarem. Sabe, irmãos, eu acredito muito na palavra. Eu leio muito a palavra, eu estudo muito a palavra e às vezes eu até me canso. Mas é interessante que assim como eu viro esse sermão que eu fiz, essa página aqui, isso significa telos, sair de uma página para outra.
sair de uma vida para outra, sair das trevas para a luz, sair do pecado para a santificação. Eu vou falar até você, sair da derrota para a vitória, sabe? Agora tem alguém que vai cuidar de ti, tem alguém que vai cuidar, eita, eu vou dar glória, tem alguém que vai te proteger, tem alguém que vai dizer, ele é meu, ele pertence a mim. Comprei. Escute bem para não cansá-los. Quando se trata da palavra comprar, existem alguns verbos no Velho Testamento, no Novo, que são interessantes. O primeiro verbo, que é a palavra comprar, que traz a ideia de redenção, é o verbo que nós chamamos aqui, deixa eu ler aqui, lutrol. E lutrol significa comprar um escravo. Existe um outro verbo chamado hexagorizo. Sabe o que significa hexagorizo? Por exemplo, agora eu já estou com minha oferta, amanhã eu já posso ir lá no morro. Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa aqui amanhã. Então eu vou, escolho, tomara que o pastor vá, porque eu estou com a fé que na hora que eu meter a mão no bolso, ele será usado por Deus e dirá, deixa que eu pagarei isto aí. Quem crê? Quem lá ficou vermelho, ele se livrou, que era você, mas tu inventou de trabalhar amanhã. Então, o que eu vou... Por exemplo, vamos lá, você vai e compra, você escolhe. Hexagorizo significa alguém cheio do dinheiro, que vai no mercado de escravos, uau, e diz, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Mas você tem dinheiro, pode colocar aí, eu tenho esse. Enquanto se não der glória a Deus, eu não vou parar do esse. Hexagorizo fala de alguém cheio da grana. Eita, sentiu uma graça, que chega no mercado e diz, quero esse. Ah, mas esse é pequeno, eu quero assim mesmo. Ah, esse é alto demais, eu quero ele assim mesmo. Ah, esse é forte, esse não é, eu quero esse. Enquanto tu não der glória a Deus, tu não vai ser comprado. Quero esse. Mas olha aí, Valmir, existe um verbo que é o melhor para mim, chamado apolutrosis. Apolutrosis significa, pastor, comprar e não devolver mais. Não, se tu não entender, já era. Quando Jesus te comprou, não existe a possibilidade dele te devolver. Olha a galeria dando glória a Deus, aí ele... Eita, não me irrita não me deixa nervoso. Esse verbo significa comprar e não vai devolver. Ah, mas um dia nós vamos entristecê-lo, mas ele não vai devolver. Um dia a gente vai poder fazer algo errado, mas ele não vai devolver. Um dia você pode até dizer, entristecê-lo, mas ele diz, eu comprei para sempre, eu quero. Não, se tu não der glória a Deus, está mal. Ele não vai te devolver. Pega na mão do teu irmão, diga, uma vez que ele compra, diga para ele, uma vez que ele compra, não tem mais devolução. Diga, eita, eu senti graça. Faz barulho, você que foi comprado. Deus! Dá para dar glória, sentir ele aqui. Quem está sentindo? Só quem está sentindo? Levante a mão aí, vai. Só quem trouxe glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Vai. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Coloca a mão no ombro do irmão que está do teu lado e diga para ele, você foi comprado definitivamente. Eu sei que haverá momentos de depressões, tristezas. Haverá um momento que você vai dizer, não quero mais, vou desistir. Mas ele te comprou a si mesmo, com as tuas imperfeições, Eita, eu estou sentindo uma graça. Ele te comprou do jeito que você é, meu irmão. E o texto, vamos concluir? O texto diz que ele entrega o Espírito. Ele morreu. Uma vez eu dei muita ênfase que ele morreu. O obreiro disse, calma, não fale muito assim que ele morreu. Eu falei, como é que o senhor quer que eu fale? Ele morreu. Morreu mesmo.
Quando tentaram quebrar as pernas, descobriram que ele estava morto. Sabe, o Filho de Deus, o Kenosis, está morto. E existem algumas provas, escute, da morte de Jesus. Olhe para mim, isso aqui é muito importante. Ao longo dos séculos foram surgindo teorias sobre a morte de Jesus. Por exemplo, uma teoria bem falada a partir do século XVIII é uma teoria chamada teoria do desmaio. Eles disseram que Jesus não morreu, desmaiou na sexta e recobrou no domingo. Existe uma outra teoria chamada a teoria do acidente, que Jesus morreu acidentalmente. Não era para ele morrer, mas pegaram aquele homem e mataram. Existe uma terceira teoria, que é a teoria militar. O que é a teoria militar? É que Roma, percebendo que Jesus agrupava-se em torno dele muita gente, e imaginava que Jesus ia causar uma revolução na política romana. Então é chamado de uma teoria militar, que Jesus estava levantando um exército. Mas todas essas três teorias são mentirosas, porque José de Arimateia, quando viu que ele estava morto, foi lá com Pilatos e pediu o corpo dele. Desceram o corpo da cruz. A Bíblia diz em João 19:42, depois de ter feito todo o processo, envolveram Jesus em um pano, meu Deus, e depositaram. Se Jesus tivesse desmaiado, José de Arimateia com Nicodemos saberia, porque cuidaram do corpo de Jesus. Jamais iriam enterrá-lo vivo, mas mexeram, limparam, passaram unguento, óleo, especiarias, foram limpando as feridas. Automaticamente, se Jesus não tivesse morrido, eles saberiam. Mas quando depositaram, é a prova infalível que ele morreu. A palavra depositar no grego é titime, significa pôr algo, encaixar. Mas não é só isso não. A Bíblia diz em Lucas 23:55 que as mulheres viram aonde depositaram o corpo. Uau! A palavra ver aí é teomai, que significa ver de forma para observar tudo. Viram colocarem o corpo. Ele está morto. Existe a prova, ele está tão morto que fizeram de tudo e colocaram um selo. Lembra que pediram para que selasse com o selo de Pilatos. Eles não iriam selar o túmulo se Jesus estivesse vivo. Mas, assim como existe a prova da sua morte, agora essa igreja vai me alegrar muito na glória, existem também as provas da sua ressurreição. Meu Deus, ele morreu para nos comprar, ele morreu para pagar o preço. Eu queria tanto inocular na tua alma hoje, eu queria pegar essa palavra e abrir teu coração e colocar lá dentro. Você vale tanto, você vale tanto, você vale. Você tem muito, não, eu vou falar até você entender, você vale. O diabo diz que você não vale nada, quem não vale nada é ele e a famíliazinha dele, mas você vale, você vale. Eu vou falar até você entender. Olha, o Espírito Santo está mandando eu dizer que toda essa tristeza, ela deve ser abandonada hoje. Esse espírito, agora eu vou entrar no mundo espiritual, não tenha medo não. Esse espírito que persegue você dizendo que você está perdido, que ninguém te ama, acabe com isso hoje. Tu nem imagina quem te ama. Sabe, o diabo fica inoculando, eu vou falar. O diabo fica inoculando, dizendo, olha, ninguém te quer, ninguém te ama, ninguém te saúda, ninguém fala contigo. Olha, você não vale nada. É mentira dele.
Jesus me trouxe aqui para dizer que você vale o sangue que Jesus derramou no Calvário. Ei, você é importante. Acaba com esse negócio de tomar remédio para esse princípio de depressão, dizer que você não é nada. Vamos acabar com essa história. Vamos acabar de ficar na cama e não ter força para levantar. Jesus te trouxe essa noite para desfazer todo esse mal e virar a página da sua história. Você vale muito. Você vale muito. Meu Deus, senti uma graça. Pega na mão, já vou terminar em 2 minutos. Pega na mão do teu irmão, vai. Obedece o pregador, pega na mão do teu irmão e olha para ele e diga: em nome de Jesus, coloque na sua mente, você vale, você é importante. O seu nome é citado no céu. Eita, que graça! Os anjos te protegem. Mas, mamatoyama, bebiotoyamanaka, depiataramanduy ebibiandaras, iribiandai papai etorias, várias. Glória a Deus. Várias. Ressuscite hoje. Ressuscite hoje. Saia dessa casinha. Eu faço psicopedagogia, eu sei o que eu estou falando. Saia dessa casinha que você construiu para você. Saia desse mundinho de viver solitário ou com 1 ou 2 pessoas. Acabe com isso. Você foi o alvo de Deus mandar Jesus. Ei! Glórias! Eu estou sentindo uma graça, eu não tenho mais força para esse negócio. Mas se eu fosse você, eu dava glória. Ele morreu. Mas havia uma profecia. O José, eu vou terminar em 1 minuto. O José, ele tinha um túmulo. Ele tinha um túmulo e disse: bom, vou colocar, vou emprestar. Uau. João capítulo 19, a partir do versículo 40 diz: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo. Uau! Jesus foi sepultado no túmulo que ninguém havia sido. Mas há uma profecia de Isaías, né, que entre os ricos ele seria sepultado. E José de Arimateia era rico, um fariseu. Mas vamos lá. Olha, que não tinha sido colocado. Interessante que essa palavra túmulo novo era uma espécie de que era um túmulo cavado nas rochas e dava um trabalho. E além de cavar, tinha que fazer uma espécie de lixar. Colocaram. Aliás, quando você que já foi a Israel e você ainda não foi, eu já vou terminar. Existem 2 ideias, né, onde Jesus foi posto. Existe o que nós chamamos de Santo Sepulcro, que é embaixo de uma igreja. E esse Santo Sepulcro foi descoberto no século III. Tá? E existe o que nós chamamos de Jardim do Túmulo, que foi descoberto no século XIX por um general chamado Gordon. Então nós temos um que surgiu no século III e outro no século XIX. Se a gente for olhar qual o que é mais certo, o que foi no terceiro. Mas quando você vai em caravana, geralmente levam você no Jardim do Túmulo, porque existe uma série de critérios, principalmente venda, não é? Adquirir dinheiro e tudo mais. Mas eu fiz arqueologia ano passado e eu entrei embaixo do Santo Sepulcro. Eu entendo, se alguém pergunta: o que o senhor acha? Claro, eu não acho não, eu afirmo, que para você discutir você tem que mostrar outra evidência. Tenho certeza que Jesus foi sepultado ali no Santo Sepulcro, porque vem do 3º século. Mas quando eu entrei lá, ele não estava no Santo Sepulcro.
Aí disseram, vamos lá no jardim do túmulo. Aí quando eu chego também, ele não está. Então a gente não vai brigar. Eu dava glória. A gente não vai brigar onde ele foi sepultado. A gente precisa dizer que domingo, uau. Olha, se tu não der glória a Deus, serão as minhas últimas palavras. Ô Fernando, João 20 diz no primeiro dia da semana. Uau! Mulher é terrível, mulher, não é? Mulher é uma bênção. Por exemplo, quando Jesus está sendo crucificado, a macharada vai toda embora. Mas a mulher permanece. Mulher é terrível. Elas ficaram junto à cruz. Domingo de manhã, como um hábito, elas se programaram. Imagine como seria aquele sábado, né? Se amanhã bem cedinho nós vamos lá. Não tem homem indo, só vai mulher, porque é mulher. E outra coisa, para vocês nunca mais esquecerem de mim. Você que é pregador, você que é meu aluno, nunca mais pregue que Eva pecou. Porque a Bíblia não diz que Eva pecou. Paulo diz que Eva foi enganada. Quem pecou foi Adão, Romanos 5. Nada de glória, vou embora. Estou levantando a moral de você, mulher. Paulo diz, por um homem masculinos. O senhor está fora, viu? O senhor pastor da igreja. A Eva é fraca, irmão. Eva é fraca. Dá uma olhada na Eva. O Adão está sozinho. Eu disse, não é bom. Está falando muito com o leão. Está falando muito com a girafa. E é interessante quando Deus, olha a mulherada, quando Deus foi fazer Eva, ele não queria ninguém, fez Adão dormir, nem Adão. Eu não quero ninguém vendo isso. Eva será uma criação só minha. Fez o Adão dormir, tirou de selar, que é a palavra costela no hebraico, é o que do processo. Eva não é nada de fraca não, irmão. Porque quando ela veio ao mundo, ela já veio grande. E ela já veio casada. Não é? Tá aí teu marido, ela nem escolheu. Entre o macaco o Adão, vou ficar com esse outro ser. Sabe, irmão, Eva é tão forte que quem ensinou Eva a cuidar de bebê, e ela teve que cuidar. Eva é tão forte que ela não tinha um exemplo para seguir. Hoje, quando as nossas filhas casam, tem a sogra, tem a mãe. Eva não tinha ninguém. Quem ensinou Eva a fazer papinha? Quem ensinou Eva a colocar o filho aqui para ele arrotar? Eva é forte demais. E outra, Eva não tinha ninguém para desabafar. Hoje a gente liga para alguém no Brasil, né? Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente, a mais sagaz, Eva era tão forte que foi preciso o animal mais sagaz para convencê-la, porque qualquer um não iria convencê-la. Esses pais, Adão e Eva, foram os únicos que já nasceram grandes. Eva é um exemplo. As mulheres estão se preparando porque não tem medo de soldado romano. Não tem medo, eita. Vou começar a levantar a moral dos homens, porque as mulheres não estão dando glória. Eles não vão de manhãzinha no primeiro dia da semana. Só que elas tinham presenciado, vou terminar em 1 minuto. Elas tinham presenciado que a pedra foram colocada na cesta. E onde está? Deixa eu explicar isso aqui, para você não confundir. Se você pegar os 3 dias da cruz de sexta para sábado, no nosso calendário não dá 3 dias. Claro que não. É igual quando a Bíblia diz que houve tarde e manhã. Não era para ser manhã e tarde?
Quando ele faz o primeiro dia, termina o primeiro dia, diz, houve tarde e manhã. Já pensaram por quê? Porque ali o autor está usando o calendário judaico. E no calendário judaico, um dia termina às 6 horas da tarde e já inicia o outro. Então, quando Jesus terminou a primeira atividade, já era praticamente o final de um dia e o começo do outro. Por isso que é tarde e manhã. Se tu pegar, Jesus morre na sexta, um dia. Mas se tu olhar no nosso calendário, não dá. Mas no calendário romano, parte. Olha, pastor, todo mundo me olhando. Parte de um dia corresponde ao todo. Diga comigo, parte de um dia corresponde ao todo. Por exemplo, sexta-feira, um dia. Sábado, 2. E nas primeiras horas do domingo, já é 3 dias. Porque aquelas primeiras horas, parte daquilo já representava um dia todo. Maria diz, quem vai remover? Antes dela chegar, a Bíblia diz que houve um terremoto. A terra tremeu. A Bíblia diz que um anjo, olha, se tu não der glória, irmão, essa pedra era preciso 6, 7 homens, conforme Suetônio, um historiador romano. Era preciso 6, 7 homens para remover, para tirar. Houve um terremoto, o anjo desceu, removeu a pedra. E além de remover a pedra, meu baterista, ele sentou em cima dela. Olha, se tu não entender, Jamal, a pedra era grande. Agora imagine o tamanho desse anjo. Se a pedra era grande, imagine o tamanho. Esse é um anjão. É um anjão, sei lá. É um anjo grande, ele senta. E as mulheres chegam lá e percebem que a pedra estava removida. Ah, irmão, eu sei o que eu vou falar agora. Eu creio nessa semana. Só Jesus sabe o que essa semana reserva para mim e para você. Mas eu vou profetizar e, por favor, brade, concorde. Essa semana será conhecida como a semana da pedra removida na sua vida. Quem crê faz barulho, mas faz muito barulho. Jubila. Eu não vim aqui brincar de pregar não, porque eu sou sério na pregação. Tudo aquilo que tiver na tua frente, Fábio, tudo aquilo que tiver na sua frente, pastor Alexandre, eu vou falar, irmão de glória, Deus vai remover. Deus vai, não é você, porque a pedra é muito grande, mas o teu Deus é maior do que essa pedra. A pedra removida, porque as mulheres não podiam remover, ninguém podia remover, os homens não estavam lá, então existem coisas que só Jesus vai fazer. Não, eu falei rápido para ver se você está entendendo. Só Jesus vai remover. Ah, é impossível para ti, então deixa com ele. Ah, tu não pode, deixa com ele. Ah, não tenho força, mas ele tem. Ele vai mandar só um anjo, além de remover, ainda vai sentar em cima dela e dizer, o que é que vocês estão olhando aí para dentro? Eita, que graça, pastor. Eu vou levar uma boa impressão, vou falar muito bem. Eu não vou falar de vocês, mas vou falar sobre vocês. Porque falar de é falar mal, mas falar sobre é ressaltar as virtudes. Eu vou falar muito, que eu encontrei uma igreja aqui na América também, que dá glória, do retetel, do aleluia, que gosta de Bíblia. Eita, eu estou sentindo muita graça de Deus. O anjo disse, ei, não, olha, que interessante. Que quando Maria chegou, ela correu, pastor. Ela vai falar para a macharada que está com medo. Ela chega lá e diz, olha, ele não está no sepulcro. Uau! Ele não está no sepulcro. Vou terminar. E a Bíblia diz que o João e o Pedro vão correndo. Isso é uma palavra para o senhor e para o ministério, tá? O João vai correndo, o Pedrinho, o João chega primeiro. Mas ele chega, não entra. Está aqui no texto de 20 de João. Ele não entra. Claro, ele não entra primeiro. Aqui, ó. Bem baixinho agora. Ele não entra primeiro, escute. Porque tem o selo romano, ele está com medo de ser culpado.
Segundo, ele não entra porque violação de sepulcros é pecado, é grave. Em terceiro lugar, ele não entra porque ele não é o líder. Quem é o líder já é Pedro. Então, pastor, o líder corre sempre diferente. Nem todo mundo que chega primeiro entra. Uau. Então, o Pedro, quando ele chega, ele já entra. A Bíblia diz que João vê. Vê é plebe. Vê de forma geral. É assim que o liderado nunca vê a plenitude. Mas a Bíblia diz que Pedro entra. A palavra ver de Pedro é teomai, que é ver observando tudo. Deus está lhe dando uma visão plena. Eita, vou terminar. O líder, ele vê sempre diferente dos liderados. Pode chegar até o segundo, mas ele entra. E Pedro olhou e viu tudo, sabe? Tudo arrumadinho. Eu tinha que aprender com Jesus, porque a senhora não pode entrar naquele quarto antes que eu arrume. Porque só tem um lugarzinho para eu dormir. Eu não sei, eu não trouxe muita coisa, mas tá uma bagunça, que eu tenho o dom da bagunça. Você precisa ver meu carro, só tem um espaço para eu dirigir. Tudo é livro, Bíblia, uma loucura. Roupa, que ainda tenho uma esposa que tem AVC isquêmico, devido a Pfizer, tomou a vacina, estourou a mente dela. Há mais de 2 anos nós estamos numa luta, ela perdeu a memória, hoje o cabelo caiu, nós estamos providenciando até peruca, é uma luta. Então minha vida está toda desorganizada. Agora está melhor. Mas Jesus não. Quando ele chegou lá, o Pedro, ele viu tudo arrumadinho. O lenço da cabeça, do rostinho de Jesus, tudo dobradinho. Quer saber por que está dobrado? O senhor quer saber, meu amigo? Aí alguém diz, não, está dobrado porque a cultura judaica diz que quando eu como na casa de alguém, esquece isso. Sabe por que está dobrado? Porque Jesus ressuscitou sem pressa. Eu vou chorar. Jesus ressuscitou sem pressa. Ele já tinha vencido a morte. Ele já tinha vencido o diabo. Ele já tinha vencido o inferno. Não tem pressa. Ele levantou calmamente. O preço foi pago, igreja. E ele pega o lencinho calmamente e vai dobrando, dizendo: eu venci. Vou comprar os irmãos que vão congregar lá na América. Deu para entender ou não? Ele não trabalha com pressa. Mas ninguém viu Jesus, pastor, ninguém viu. Daqui a pouco, a Maria Madalena, meu Deus, encontra e acha que é o jardineiro. Onde puseram? Essa Maria é outra coisa, não, só para os pregadores. Não prega dizendo que Maria era prostituta, que não tem essa história. Quem criou essa ideia que ela era prostituta foi um Papa, em 1510, numa homilia que ele falou. O Papa nessa época tinha uma voz forte, aí todo mundo acreditou. E foi em 1986 que aquele Papa João desfez essa ideia. O problema de Maria só eram os 7 espíritos que estavam nela. Ela tinha 7 demôniozinhos, mas que ela era prostituta não era. Não pregue isso. E Maria chegou lá e viu o jardineiro. Mesmo morto eu quero. Ela ama tanto Jesus. Ela quer o corpo de Jesus. Às vezes a gente não honra o Jesus vivo.
Maria está honrando Jesus morto. Ninguém dá glória agora, né? Ei, por que tu está procurando? Ela chora, e a Bíblia diz que o ressuscitado Jesus diz: mulher! Uau! Quando ela ouviu a voz, ela disse: Rabi, és tu? Jesus tinha a mesma voz, mesmo ressuscitado, a voz era a mesma. E Jesus diz: olha, não me toque, preciso fazer algumas coisas. Diga aos meus discípulos que eu vou encontrá-los no mar. Jesus sumiu, pastor. Aonde ele aparece? Lucas 24. 2 discípulos vindo de Jerusalém para as águas quentes de Emaús. E Jesus desce, começa a conversar com eles. Existem níveis de revelação. Maria descobriu que era ele pela voz, mas os 2 discípulos, Jesus vem pregando o Velho Testamento e eles não reconheceram Jesus. Alguém diz que eles não reconheceram porque Jesus colocou um lenço. Não. Outros dizem que Jesus ele não foi reconhecido porque ele vinha contra o sol. Outros disseram que Jesus ele não reconheceram porque em dado momento a sua feição, a sua face mudou. Isso está no livro apócrifo de Tomé. Mas eu lendo, insistindo na leitura. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque aquele dia é domingo. Só que a mentalidade deles é de sexta-feira. O que eles falam domingo aconteceu sexta. E não se reconhece Jesus no domingo tendo uma mentalidade de sexta. Qual é a mentalidade de sexta? Nós pensávamos que ele era. Ele morreu, foi pego sexta, foi chicoteado sexta, foi crucificado sexta. Ele só tem assunto de sexta, mas não se reconhece ele. Eles não falaram domingo, ressurreição, ou seja, eles falam com Jesus como se a sexta fosse presente, mas já era o domingo. Se você tem ouvidos, ouça. Já é domingo. Não entenderam? O Senhor já tirou você de sexta. Muda a tua mentalidade a partir dessa noite. Sexta ele morreu, mas domingo é o dia da ressurreição. Túmulo vazio. Ele entra. Agora eu terminei, fechei. Ele entra na casa. Eu acho que seria um casal, mas eu não vou conseguir me abaixar, porque senão não levanta. Vamos, pastor. O senhor está bem novo, né? Que privilégio isso. Eu não, né? Eu se abaixar já era. Então escute. Quando ele pega o pão, ele vai fazer assim. Descobriram que é ele. Existem níveis e maneiras de Deus se revelar. Para Maria é na voz, para os discípulos é no partir do pão. Então, existe sempre exclusividade entre a minha maneira do que o do irmão. Então, não faça a sua revelação particular, individual, coletivo. Por isso que tem muita gente sofrendo, porque a gente acha, por exemplo, Deus diz para ti, não beba Coca-Cola. Mas Deus falou para ti. Aí tu pega o microfone, Deus mandou eu falar para a igreja. Não minta não. Deixa a gente beber até Jesus falar com a gente. Por exemplo, eu sou diabético. Eu tenho mulher, tenho sogra e diabetes. É mulher na minha vida para dedéu. Mas eu tô querendo doce. A minha língua está... As minhas 10 glândulas gustativas estão querendo doce. Eu não posso dizer para você não comer. Mas eu não posso, mas vou comer assim mesmo. Mesmo não podendo, vou comer.
porque eu mando, quem manda na mulher é o homem, eu mando na Beth. Eu não sei como é que Deus se revela para você, mas é contigo só. Quando o Will pegar nele, ele sumiu, cadê ele? Aparece lá em João 20, entra na casa onde os discípulos estavam trancados, sopra dizendo: paz, recebam o Espírito Santo. Como é que a gente pode provar hoje que Jesus está vivo? Olha para mim. Eu olhando para você, eu tenho a certeza cabal que Jesus está vivo. Não entenderam, irmão? Como é que eu posso provar? Olha para mim. Pega aí, fala para o teu irmão, olha para mim. Você está olhando para mim? Eu sou fruto dessa ressurreição. Ei, você não, eu sou fruto. Ah, mas a tua casa será salva. Eu estou profetizando. Pastor Alexandre, essa tarde eu fui orar e eu estava querendo chegar nesse momento para profetizar. Eu orei essa tarde pedindo a Deus que mandasse um vento, mas um vento para incomodar todos aqueles dessa região que estão afastados da igreja. E nós vamos profetizar, porque eu queria chegar nesse momento. Aonde tiver alguém, eu já levantava a mão. Aonde tiver alguém que está afastado da igreja agora mesmo, seja no bar, no trabalho, na rua, na casa, eu não sei aonde eles estão, mas aonde tiver alguém que já participou da igreja e saiu, o Espírito Santo vai trazê-los. Ele vai incomodar. Eita, ele vai tirar a paz. Você não vai para o céu sozinho não, irmão. A tua família vai também. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Não. Vá ficando de pé dando glória a Deus aí. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Eu vou falar até você da glória. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. 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 Eu tenho uma curiosidade que eu queria. Olha, se você tirar foto de boca aberta, você será processado. Porque eu não tenho mais os dentes. Eu sempre tive uma curiosidade. Olha para mim para terminar. Atos 1, agora. Jesus fica 40 dias depois. Interessante que no corpo glorificado ele comeu peixe. Que coisa, né? Atravessava a parede, mas dizia para Tomé tocar. Legal, né? Aí, Atos 1, conversando com os discípulos. Sabe qual era a minha curiosidade? Sempre foi a minha curiosidade. O que Jesus está fazendo hoje no céu? Porque ele mandou o Espírito Santo, amém? O que ele faz? Senhor, o que tu faz no céu? Eu sempre fiquei curioso. Uma das do ministério de Jesus hoje no céu é que Hebreus diz que agora nós temos um sumo sacerdote que intercede. Interceder no grego é falar sobre alguém. Intercede ao Pai. Para pensar, 1 minuto, tu não vai morrer. Se tu ficar 1 minuto ouvindo, tu não morre não. Ele intercede por mim, por ti. Ele diz: olha lá Maria, o Júnior, o pastor Alexandre. Ele sabe o nome de todos nós. Ajuda. A Bíblia diz que quando se entra na presença dele, tem que entrar com confiança. Confiança é parésia. Parece significa entre, porque o sumo sacerdote abriu a porta. Mas há uma expectativa. Aquilo que Paulo disse no dia do arrebatamento. O nosso intercessor sairá. Paulo diz que os mortos ressuscitarão. Ah, irmão, viva isso. Paulo diz que os vivos serão transformados. Ele sairá novamente da direita, da destra de Deus. E a Bíblia diz que nós vamos encontrar Ele nas nuvens.
Jesus não parou de trabalhar. Esses livramentos que você recebe, essas bênçãos que você recebe, tudo é fruto do trabalho de Jesus no céu. Meu Deus, Ele não foi para o céu e esqueceu de nós, pelo contrário, Ele foi para o céu para interceder, te ajudar nessa luta, te ajudar nessa crise, te ajudar nesse problema de família. Meu Deus, eu sinto uma atmosfera, um ambiente de fé. Eu sinto um ambiente de fé. Coloque a sua mão no ombro de alguém que está do teu lado. Meu Deus, eu estou vendo crente nos Estados Unidos chorarem pelo poder da tua palavra. Oh, eu ouço línguas estranhas. Feche os teus olhos, todos aqueles que me ouvem agora. Sinta aí o que eu estou sentindo, vai, sinta. Mamatu e Andaraia, você que é batizado com o Espírito Santo, vai. Se manifesta em línguas estranhas. Eu sinto Deus. Eu sou teólogo, mas eu sou pentecostal. Eu sinto Deus. Os batizados, se manifestem em línguas estranhas agora, vai. Você que é batizado, fala língua estranha. Você que não é, seja agora, vai, jovem. Seja batizado agora. Aproveita essa noite para ser batizado. Aproveita essa noite para falar línguas estranhas pela primeira vez na tua vida. Ora, Amanda, quem está sentindo vai dar glória. Quem sente se manifesta. Quem sente se manifesta. Aleluia, Deus te trouxe aqui para renovar a tua vida. Deus te trouxe aqui para você sair daqui diferente, para viver essa semana inédita de Deus na tua casa. Eu estou sentindo Deus. Você que está com a mão no ombro do teu irmão, comece a orar por ele agora. Ore por ele. Ore por ele, ore com ele. Diga: Deus, eu estou orando por alguém que foi alvo do teu amor. Diga para ele, diga. Vá orando, diga: Deus, eu estou orando por alguém que foi alvo da tua graça, da tua misericórdia. Ora por ele, chora com ele. Diga: Deus, ajuda o meu irmão. Diga: Senhor, dê força para que ele não desista. Aleluia. Dê força para que ele não abandone a fé. Dê força para que os Estados Unidos não venham sufocar a fé dele. Dê força, Senhor, para que o dólar não venha mudar a mente dele. Eita! Dê força para ele, Senhor, para que o dólar, para que esse país não mude a mentalidade dele. Existe um lugar melhor do que os Estados Unidos. Existe um lugar melhor do que o mundo. Eu quero orar por cada obreiro que faz parte do colegiado aqui desta igreja. Renova-nos nesta noite, enche-nos da tua presença, dá-nos autoridade ainda mais, dá-nos força ainda mais. Eu quero orar por cada departamento desta igreja, pelo departamento infantil, adolescentes, jovens, o departamento das irmãs. Oh Deus, sopra, 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 sopra. Vai removendo, Senhor, vai tirando tudo aquilo que não te agrada, vai desfazendo toda obra contrária.
Epa, ondorás. Sopra salvação na vida da meu irmão, na casa do meu irmão. Liberta o marido dela, liberta a esposa, liberta os filhos. Eita, eita. Há uma graça. 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 Oh, Urianda Bajo e Evoas. Quero muito que você agora abrace um, abrace dois, abrace três, com calma, e diga para ele ou para ela: nós somos alvos do amor de Deus. Oh, dá um abraço de coração. Não dá abraço rápido, não. Dá de quem é alvo. Ei, Xérias. Alvo, 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 alvo. Você é alvo. Você é alvo. Ei, meu irmão, você é alvo. Oh, eu quero cantar. Mandorias.